As ondas gravitacionais foram previstas pela teoria da relatividade geral de Albert Einstein em 1915. Einstein explicou a gravidade como sendo a deformação no espaço-tempo causada pela presença de um objeto com massa. Ao se deslocarem, os objetos geram perturbações no espaço-tempo. Tais perturbações se propagam em todas as direções do espaço. O espaço-tempo é então distorcido pela passagem da onda gravitacional. Consequentemente, a matéria é esticada e comprimida simultaneamente na direção transversal à de propagação da onda. As ondas gravitacionais já haviam sido observadas indiretamente por Russell e Taylor em 1974, quando, ao observarem um pulsar binário, descobriram que o período orbital do sistema diminuía devido à perda de energia em forma de ondas gravitacionais, exatamente como previam as equações de Einstein. Contudo, a observação direta de ondas gravitacionais só foi feita em setembro de 2015. Isso porque, se considerarmos a distância média entre a Terra e o Sol, a alteração que a onda gravitacional provocaria seria cerca de 1/10 da espessura de um fio de cabelo. A variação real da onda gravitacional detectada é de 1/10 de milésimo do diâmetro do próton. Isso explica bem o porquê passaram-se 100 anos até a primeira observação direta de uma onda gravitacional. A detecção foi realizada pelo Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferometria a Laser, o LIGO. O observatório captou a onda gravitacional gerada por 2 buracos negros, um com massa equivalente a 36 massas solares e outro com equivalente a 29 massas solares, que orbitavam um ao outro. Com o passar do tempo, iam se aproximando cada vez mais, devido à perda de energia liberada em forma de ondas gravitacionais. Assim, a força de atração gravitacional aumentava progressivamente e a distância entre os objetos diminuía cada vez mais rápido. Com isso, a fusão dos 2 objetos ocorreu em um curtíssimo intervalo de tempo. A fusão dos buracos negros ocorreu há 1,3 bilhão de anos, quando ainda não existia nenhum ser humano habitando o planeta. Isso liberou o equivalente a 3 massas solares de energia em forma de ondas gravitacionais. O eco dessa junção viajou por todos esses anos até ser ouvido pelo LIGO em 2015, gerando um gráfico característico. O observatório consiste em 2 detectores localizados em lados opostos dos Estados Unidos, separados por uma distância de aproximadamente 3.000 km. Cada detector é formado por 2 braços em forma de L, perpendiculares entre si, medindo 4 km cada braço. É constituído basicamente por um laser, um divisor de feixe, espelhos refletores e um anteparo onde é projetado o padrão de interferência. Quando o laser é acionado, o feixe de luz é desviado pelo espelho divisor aos 2 braços do instrumento. Ao retornarem ao espelho divisor, ocorre interferência destrutiva total entre os feixes de luz. Com isso, nenhum sinal é observado no anteparo. Ao se propagar, a onda gravitacional altera o comprimento dos braços do interferômetro. Consequentemente, os feixes de luz que retornam ao espelho divisor passam a sofrer interferência destrutiva parcial. Esse processo gera um padrão de interferência variável no tempo. O sinal é simultaneamente detectado por um sensor atrás do anteparo. Para simular o funcionamento do LIGO, foi utilizado o interferômetro de Michelson. Este interferômetro encontra-se no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, campus Nilópolis. A distância entre os espelhos e o anteparo é da ordem de centímetros. Mesmo assim, foi possível simular o que ocorre no LIGO graças ao espelho móvel que o instrumento possui. Ele é composto por um laser, um divisor de feixe
um espelho fixo, um espelho móvel, um micrômetro que varia a distância do espelho móvel e um anteparo. Com o laser ligado, o micrômetro foi acionado. Consequentemente, a distância entre o espelho móvel e o divisor de feixe foi alterada. Simultaneamente ocorre uma variação no padrão de interferência. Existem diversos focos devido às reflexões ocorrerem nas duas superfícies de cada espelho. Em todos os focos, há interferência destrutiva, porém somente no foco à esquerda é observado o cancelamento total para uma dada posição do espelho móvel. Se um fotossensor for colocado neste ponto, o mesmo indicará quando a luminosidade é nula ou máxima. Foi plotando a intensidade luminosa em função do tempo que o LIGO produziu o gráfico apresentado. Agora que você já sabe como se propaga e como foi detectada a onda gravitacional, veja se consegue responder corretamente a estas questões. Como ter certeza que a frequência captada foi gerada por uma onda gravitacional e não por abalos sísmicos, por exemplo? A resposta está no fato de o mesmo sinal ter sido observado nos dois detectores no intervalo de 10 milissegundos. Esta velocidade coincide com a velocidade de propagação da onda gravitacional. Somente a onda gravitacional é capaz de causar este efeito vibracional que se propaga por todo o planeta à velocidade da luz. Se são ondas gravitacionais, como saber que foram geradas por dois buracos negros e saber ainda suas respectivas massas? Chegou-se a essa conclusão comparando o sinal recebido com previsões de ondas gravitacionais presentes no banco de dados do laboratório, produzidas a partir da teoria da relatividade geral de Einstein. Desse modo, constatou-se que o gráfico do modelo predito, linha mais fina, cobre cerca de 90% do gráfico gerado pelo sinal recebido. Além disso, o gráfico abaixo indica que pouco antes de se fundirem, os objetos orbitavam um ao outro com velocidade elevada, separados apenas por algumas centenas de quilômetros. Os únicos objetos conhecidos capazes de satisfazerem essas condições são os buracos negros. Qual a principal diferença entre o aparato experimental do laboratório do IFRJ e os detectores do LIGO? Guardadas as devidas proporções, o princípio de funcionamento de ambos é o mesmo. Os dois projetam um padrão de interferência e um anteparo em função da distância entre os espelhos. Porém, o interferômetro do laboratório do IFRJ tem resolução para captar apenas variações mecânicas provocadas pelo micrômetro do instrumento. Já o LIGO, por ser o instrumento mais sensível até então produzido pelo homem, é o único com resolução suficiente para captar ondas gravitacionais. Portanto, a principal diferença entre os dois instrumentos é a resolução. É importante lembrar que a onda gravitacional também altera a distância entre os espelhos do interferômetro localizado no laboratório do IFRJ, bem como altera a distância entre nossa cabeça e nossos pés. Contudo, como já foi dito, esta alteração é infinitamente pequena.